Você está no Estudo Náutico, seu canal de bordo para conquistar a habilitação náutica com clareza, foco e praticidade. Aqui o mar não é mistério e navegar deixa de ser sonho para se tornar conquista. Olá, navegantes! Sejam bem-vindos ao nosso curso sobre o Regulamento de Segurança do Tráfego Aquaviário, o famoso RLESTA. Vamos entender o que é o RLESTA, por que ele existe e como funciona o processo de infração. O RLESTA foi criado pelo Decreto número 2596, de 18 de maio de 1998. Ele regulamenta a Lei 9.537, que trata da segurança da navegação em águas sob jurisdição nacional. Em outras palavras, o RLESTA é o conjunto de regras que garante que a navegação seja segura, organizada e responsável. Agora, imagine que uma embarcação comete uma infração, ou seja, descumpre alguma regra do regulamento. O que acontece? Primeiro, é feita uma notificação. O infrator tem 8 dias úteis para comparecer à Capitania dos Portos, Delegacia ou Agência da Marinha e prestar esclarecimentos. Se a infração for confirmada, é lavrado o auto de infração. Esse documento formal registra o ocorrido e é entregue ao infrator. A partir daí, ele tem 15 dias úteis para apresentar sua defesa, contados a partir da data em que tomou conhecimento do auto. Por fim, o julgamento é feito pela autoridade marítima local, que pode ser a capitania, a delegacia ou a agência. Mas como a infração é identificada? O artigo 9 do RLESTA explica que ela pode ser constatada de 3 formas. Primeira, no momento em que é praticada, ou seja, flagrante. Segunda, por apuração, quando há investigação técnica. Terceira, por inquérito administrativo, um processo formal conduzido pela autoridade marítima. Essas etapas garantem que o processo seja justo, transparente e que o infrator tenha direito à defesa. Quem são os profissionais que atuam na navegação, os chamados aquaviários, e também os amadores? O artigo 1º do regulamento define 6 grupos principais de aquaviários. Cada grupo tem funções específicas a bordo das embarcações. Vamos conhecer cada um deles. Primeiro grupo, os marítimos. São os tripulantes que operam embarcações em mar aberto, apoio marítimo, apoio portuário e também na navegação interior, como canais, lagoas, baías e enseadas. Segundo grupo, os fluviários. Esses profissionais atuam na navegação interior, em rios, lagos e também em operações de apoio portuário fluvial. Terceiro grupo, os pescadores. São os tripulantes que trabalham a bordo de embarcações de pesca, seja no mar ou em águas interiores. Quarto grupo, os mergulhadores. Podem ser tripulantes ou profissionais não tripulantes. Eles têm habilitação certificada pela autoridade marítima e prestam serviços ligados às atividades subaquáticas. Quinto grupo, os práticos. São aquaviários não tripulantes que prestam serviço de praticagem, ou seja, guiam embarcações em áreas restritas, como portos e canais. Sexto grupo, os agentes de manobra e docagem. Esses profissionais manobram navios em operações realizadas em diques, estaleiros e carreiras. Todos esses grupos são formados por categorias específicas, que estão listadas no anexo 1 do regulamento. Além dos aquaviários, o RLESTA também reconhece os amadores. Eles formam um grupo único, com categorias próprias, também descritas no anexo 1. Os amadores são pessoas que conduzem embarcações de esporte ou recreio sem fins comerciais. É importante lembrar que, mesmo sendo amador, o condutor precisa seguir as normas de segurança e estar devidamente habilitado, entendendo como o regulamento classifica a navegação e as embarcações que operam em águas sob jurisdição nacional. Segundo o artigo 3º do RLESTA, a navegação é dividida em 2 grandes tipos: mar aberto e interior. Vamos começar pelo mar aberto. A navegação em mar aberto ocorre em águas marítimas consideradas desabrigadas, ou seja, sem proteção natural contra ventos e ondas. Ela pode ser subdividida em 3 categorias. Primeira, longo curso. É a navegação realizada entre portos brasileiros e estrangeiros. Um exemplo seria um navio que sai do Porto de Santos e vai até Lisboa. Segunda, cabotagem. É a navegação entre portos ou pontos do território brasileiro, utilizando a via marítima ou também as vias navegáveis interiores. Por exemplo, um navio que vai do Rio de Janeiro até Salvador. Terceira, apoio marítimo. Essa navegação dá suporte logístico a embarcações e instalações que atuam em águas territoriais nacionais e na zona econômica exclusiva, especialmente nas atividades de pesquisa e extração de minerais e petróleo. Agora vamos à navegação interior.
Ela ocorre em hidrovias interiores, como rios, lagos, canais, lagoas, baías, angras e enseadas. Essas áreas são consideradas abrigadas, com menor risco de agitação marítima. Existe ainda uma categoria especial: o apoio portuário. Essa navegação acontece exclusivamente dentro de portos e terminais aquaviários, para atender embarcações e instalações portuárias. O artigo 4 do regulamento determina que cabe à autoridade marítima estabelecer os requisitos para a homologação das estações de manutenção de equipamentos de salvatagem, como coletes, balsas e boias. Já o artigo 5 permite que a autoridade marítima delegue funções a entidades especializadas, públicas ou privadas, para aprovar processos, emitir documentos, realizar vistorias e atuar em nome do governo brasileiro. Essas medidas garantem que a segurança da navegação seja fiscalizada de forma eficiente e descentralizada. O serviço de praticagem, uma atividade essencial para a segurança da navegação em áreas restritas. O artigo 6º do regulamento define que o serviço de praticagem é composto por 3 elementos principais. Primeiro, o prático. Esse profissional altamente qualificado é responsável por conduzir embarcações em áreas de navegação complexa, como portos, canais e baías. Ele conhece profundamente as características locais, como profundidade, correnteza e tráfego. Segundo, a lancha de prático. É o meio de transporte que leva o prático até o navio. Ela precisa ser ágil, segura e estar sempre disponível para atender às demandas da praticagem. Terceiro, a atalaia. É o ponto de observação e coordenação do serviço. A atalaia monitora o tráfego, organiza as manobras e mantém comunicação constante com os práticos e as embarcações. Esses 3 elementos formam o conjunto do serviço de praticagem. Agora vamos falar sobre a remuneração. O regulamento estabelece que o preço do serviço deve ser livremente negociado entre as partes interessadas, ou seja, entre o prestador e o contratante. Essa negociação pode ser feita pelo conjunto completo, prático, lancha e atalaia, ou separadamente para cada elemento. Mas atenção! Em casos excepcionais, quando não houver acordo entre as partes, a autoridade marítima pode intervir e determinar o valor do serviço. Isso garante que a praticagem continue sendo prestada, mesmo diante de impasses comerciais. A praticagem é obrigatória em diversas situações, especialmente quando embarcações de grande porte entram ou saem de portos brasileiros. No próximo módulo, vamos falando sobre o regulamento de segurança do tráfego aquaviário. Até lá, bons estudos e bons ventos. Quer ser motonauta raiz amador, mestre amador ou capitão? Segue o estudo náutico, a rota certa para sua aprovação.